de participar e não conseguem, esse conteúdo chegar a mais pessoas possível, ok para todo mundo? Tranquilo? Legal. Necessário, a câmera fica fechada e tudo bem. Isso. Então, vamos lá, muito bom dia a todos. Eu quero dizer para vocês que é uma imensa satisfação, né, o dia de hoje, com 2 cases e histórias de empresas e pessoas que a gente já acompanha há bastante tempo, que têm um interesse genuíno aí em cuidar das pessoas, e isso se retrata na forma como ajudam a construir isso dentro das suas empresas. Esse momento, né, o HR Lab, para quem está chegando pela primeira vez, a Produtiva é uma empresa que já vem construindo uma jornada de ecossistema de aprendizagem importante, e esse evento é um evento que representa isso. São 28 anos de presença, né, no mercado, cuidando das transições do outplacement, né, das políticas de demissão responsável, buscando trazer educação para a carreira de uma forma mais ampla para as organizações, e esse momento é o momento que a gente entende que a gente oferece, né, a base desse relacionamento, dessas histórias, desses entendimentos, para que a gente, que ainda não começou essa jornada, que hoje tem a ver com uma política de demissão responsável, né, com cuidar das pessoas, tenha seus insights aí dentro das suas empresas, né, nas suas realidades, iniciando de alguma maneira, já é um ponto importante nessa jornada do cuidado das pessoas. Então, esse HR Lab de hoje é bem especial, e ele tem uma reprodução, né? Ele é periódico, a gente faz ele mensalmente, fora lá os períodos de férias, e a gente vai colocando nas redes, vocês participam dos grupos para receber os conteúdos, a equipe de marketing está toda aí, procura ao máximo, né, compartilhar essas experiências para que vocês tenham um pouco mais de histórias, né, de situações, de cases, que realmente já têm uma prática e que vocês podem se inspirar. Então, muito obrigado mesmo a participação de vocês. A gente tem uma lógica aqui que o Fernando vai seguir, né, a fala, depois a gente tem as nossas personalidades aí de RH para trocar com vocês, mas fiquem à vontade para ir fazendo perguntas no chat, 1 hora passa muito rápido, né, se deixar tudo lá para o final, daqui a pouco a gente não consegue trocar. Eu vou ficar no chat aqui dando apoio para o Fernando, para a Maria Tereza, para a Fernanda e para a Silvia, mas à medida que tem alguma questão, eu vou pedindo ajuda deles aqui para responder. Então, muito bem-vindos, que a gente tenha um ótimo evento. Obrigado, Kátia. Eu vou começar um compartilhamento rápido, e a minha ideia é não passar de 7, 8 minutos aí, no limite, para que eu passe a palavra aí para a Maria Tereza, para a Silvia, para a Fernanda, que é quem a gente veio ouvir mesmo. Eu dizia para elas que nós atendemos muitas empresas no tema, mas o convite a elas vem principalmente no momento que, quando a gente escuta a parte impactada no processo de demissão humanizada, a gente consegue perceber o carinho que as pessoas têm pelas empresas, né? O carinho que eles têm pelo Banco Toyota, o carinho que eles têm pela fundação, e isso é não só o que a gente preparou para entregar num processo de demissão humanizada, mas é como a parte envolvida conseguiu receber tudo isso. Vocês vão ter 2 cases muito importantes de empresas que fazem trabalhos brilhantes aí. Eu vou compartilhar, paro de ver vocês, Kátia, por favor, a qualquer momento me interrompa. A ideia central aqui é só um pitch inicial, para que eu possa passar aí a palavra para todos. Então, por que construir uma política de demissão responsável? A gente vai ter hoje Maria Tereza, superintendente de RH do Banco Toyota, 10 anos, responsável por consolidar a área de RH do banco no Brasil, né? Pela Toyota no Japão, ela conquistou o título Master em Melhoria Contínua, Sistema Kaizen, e é palestrante de desenvolvimento humano, organizacional e liderança em coaching. Vamos ter a Silvia de Alvarenga Mosquim, gerente de gestão de pessoas na Fundação Renova, organização responsável pelos programas de reparação, restauração, reconstrução das regiões afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Há mais de 6 anos na Fundação, tem atuado nas áreas de desenvolvimento, gestão de mudança e transformação cultural. E também vamos contar com a experiência da Fernanda Barbosa, profissional com vasta experiência em recursos humanos em empresas
desde pequeno porte até multinacional. A Fernanda é HRBP aí na fundação e é responsável pela criação, adequação e condução dos programas de demissão responsável. A gente tem 2 cases muito diferentes, vocês vão entender na sequência da apresentação o porquê disso. Eu começo conectando aqui, rapidamente, quando a gente fala do conceito de ESG, né, a parte social do conceito, ela prevê aí todo o cuidado e as considerações, né, com os temas de diversidade e inclusão, saúde e segurança dos funcionários, políticas de remuneração, benefício, e também traz o conceito de continuidade da trajetória de um profissional, sendo responsabilidade da empresa. Quando a gente fala aí em ESG, e a gente não está tratando só do social, né, porque tem um impacto importante na marca da empresa. Por que da marca da empresa? Porque cada vez mais consumidores estão preocupados e conscientes em avaliar aquilo que eles consomem. É lógico que quando a gente olha o conceito, a gente não está falando só do pilar social, a gente precisa olhar a soma dos fatores aí ambiental e de governança, mas é algo que tem um impacto direto e aplicável em algo muito importante para a avaliação das companhias hoje em dia. Quando nós começamos a discutir quem são as partes impactadas no processo de desligamento, a gente começa pelo profissional desligado, né? A dor de uma demissão, ela é uma dor muito aguda. É uma dor que normalmente o profissional carrega muitas vezes por muito tempo. A gente tem um núcleo de pesquisa dentro da Produtive e em pesquisa recente, 56% das pessoas relatam que o abalo da demissão ele é tão impactante que muitas vezes é a experiência mais marcante que ele leva da empresa. Ou seja, ele foi muito bem acolhido na contratação, ele teve uma jornada de desenvolvimento importante, ele entregou resultados, ele comemorou, ele teve conquistas, mas muitas vezes o que ele leva para a vida dele é a forma com que ele rompeu aquele ciclo. A gente pode considerar do ponto de vista dos familiares e da sociedade, né? Não é incomum a gente, quando faz acolhimento de pessoas aqui na Produtive, ouvir relatos de que no desligamento dos meus pais, lá atrás, a companhia agiu dessa forma, ou seja, a forma de condução de um processo, ela não se limita àquele profissional impactado, ela se limita em toda a sua rede de relacionamento, às vezes por gerações. Muitas empresas, elas são muito significativas em algumas regiões, em algumas sociedades, em algumas cidades. Tem cidades menores onde a empresa se confunde com a marca daquela localidade. E o impacto, onde aquela pessoa depois segue transitando, participando da rede social, da influência da cidade, é muito importante. A gente pode pensar no papel do líder, né? Quem é líder sabe que uma das atribuições mais difíceis de um líder é conduzir um desligamento. E muitas vezes ele não é treinado para isso. Nosso núcleo chega, em 2022, numa pesquisa, onde 61% dos demitidos foram surpreendidos com a demissão. E eles trazem falhas no processo, na jornada. Mas 53% deles relatam, e aqui é um dado relevante, de que no ato do desligamento, ele não entendeu o porquê, não foi dado o motivo da saída. Quem fica? Né? Quem fica? Hoje, rapidamente, a comunicação espalha. E a pessoa que fica, ela sabe que a carreira corporativa é finita e em algum momento ela passará por isso. E se em algum momento ela vai passar, ela está observando a forma que foi conduzido aquele desligamento. Muitas vezes a gente vê desalinhamento, então eu digo para quem está sendo desligado uma coisa, e aí eu vou para quem fica e conto outra história, como se aquilo não fosse chegar na pessoa impactada. Isso normalmente traz um desengajamento para quem fica, de uma forma muito significativa. E a gente pode também falar na empresa, né? Tem risco de reputação. Hoje em dia, a comunicação ela é muito rápida. E o mercado, o consumidor, ele julga antes mesmo da justiça. Então, até que a empresa possa emitir comunicados, se defender, a reputação muitas vezes já está com problema. Risco financeiro, trabalhista ainda é um pilar importante, e comentávamos antes, um profissional desligado,
Meia hora depois, ele recebeu várias ligações aí, questionando e sugerindo, muitas vezes, uma ação trabalhista. E o risco de capital intelectual, porque uma boa saída, normalmente, capacita a transferência de conhecimento. Aqui a gente listou algumas razões, e aí eu não vou aprofundá-las, mas fortalecimento da marca empregadora, evitar atritos no processo, deixar o processo mais fluido, mais limpo, cumprir a função social, cumprir o respeito à pessoa, o respeito à trajetória, os resultados que ele entregou e o quanto ele dedicou parte da sua vida àquela companhia. Adquirir informações importantes, muitas vezes, mesmo no desligamento voluntário, uma boa entrevista de desligamento permite que a empresa possa corrigir processos e reduzir a perda de talentos. Então, se o processo é fluido, cuidadoso, ele normalmente traz ganhos. É muito comum a gente escutar relatos de pessoas que foram muito importantes para a companhia até o dia que elas pediram o desligamento. No momento que elas pediram o desligamento, elas passam imediatamente a ser um vilão que tinha que sair mesmo, que não prestava, e etc. Melhoria do clima organizacional, isso é um fato muito relevante, e a facilidade da condução de todo o processo burocrático, que não é um processo simples, que envolve cálculo, que envolve financeiro, então tudo isso é importante na construção de um desligamento humanizado. Aqui eu deixo as carinhas produtivas, né? São 28 anos, como a Kátia falou. Um dos pré-requisitos aqui essa turma toda é apaixonada por pessoas, apaixonada por cuidar de pessoas, e desde o primeiro momento do impacto de um desligamento, a gente está acolhendo, está cuidando, e isso para a gente é muito importante. Encerrando, e fui breve mesmo, porque a ideia é passar a palavra agora. Nós vamos iniciar com a Silvia e com a Fernanda, trazendo as experiências do programa dentro da Fundação Renova, e depois, na sequência, escutaremos um pouquinho do case do Banco Toyota com a Maria Tereza, ao qual eu, desde já, agradeço muito a disponibilidade de estar conosco aqui compartilhando suas experiências. Silvia e Fernanda, com vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal da Produtivo, pelo convite. Maria Tereza, parceira aqui hoje. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouquinho do nosso programa de desmobilização da Fundação Renova. Meu nome é Silvia Mosquinho, sou gerente de gestão de pessoas aqui na Fundação Renova. Estou aqui, já vão fazer 7 anos. E vou contar um pouquinho do programa, mas para falar do programa, eu e a Fernanda estamos aqui, mas hoje a gente precisa falar um pouco da Fundação para vocês entenderem um pouco de como essas duas coisas estão conectadas, né? Vamos lá, Fê. A Fundação, ela nasce do rompimento da barragem de Fundão, né? O rompimento da barragem foi em novembro de 2015, ele ocasionou 19 mortes, uma quantidade de rejeitos, gente, para vocês terem uma ideia, mais ou menos um Maracanã cheio de rejeitos, atingiu comunidades, a lama desceu pelo Rio Doce, né, atingindo aí aproximadamente 670 quilômetros e 39 municípios. A gente está falando de um desastre ambiental, social, econômico, talvez um dos maiores do país na época e do mundo, e atingindo 2 estados. Uma quantidade de impactos enorme, né, e todas as vezes no Brasil que a gente teve algum tipo de impacto desse tipo, as questões eram tratadas judicialmente. E aí, no caso da Fundação, né, no caso desse episódio, foi tratado de forma diferente. Pode passar, Fê. O que aconteceu? Então, os órgãos, tanto federais, estaduais, e as empresas responsáveis, né, pelos danos, trataram de um termo de ajustamento de conduta. E que era, a gente assinou um termo que falava assim, olha, a gente vai ter 42 programas de reparação e compensação de todos esses impactos, e a gente precisa de uma instituição para conduzir esses trabalhos. Então, foi decidida a criação da Fundação Renova. Nós somos uma ONG responsável pela execução, né, e gestão de todos esses programas. Fomos criados quase um ano depois do rompimento, então a gente já nasce devendo, né, e aí com uma série de programas, gente, que dá um pouco da característica da nossa instituição.
É como se a gente fosse uma instituição que tivesse vários negócios. Então, a gente tem área de obras para construir estradas, áreas que foram devastadas, áreas de reflorestamento, atividades de reflorestamento em toda a calha do Rio Doce. A gente está tendo que reconstruir novas cidades que foram impactadas, tem todo um relacionamento com todas as comunidades afetadas também, tanto de povos tradicionais indígenas, mas também das comunidades de Bento, principalmente, e Paracatu, que foram, né, que estão sendo criadas, aquela meu primeiro slide, novas cidades para essas pessoas, e a gente cuidar também da qualidade de água, pesca, enfim. A gente é uma instituição multiprogramas, tá? Eu brinco que a Fundação, ela é uma startup transatlântica. A gente nasceu com a função de, né, e esse desafio, a gente tinha habilitado somente 52 pessoas para fazer esse programa. Em 2 anos, a gente quase foi para 600 colaboradores. A gente não tinha um procedimento, a gente não tinha políticas, a gente não tinha nada. Era uma instituição nascendo atrasada para reparar e restaurar todos esses impactos. Então, foi um desafio muito interessante e grande, né? Fala, então, você imagina, você não tem nada, você não sabe como fazer nenhum desses processos. Pode ir, Fê. Então, essa é um pouco da característica da nossa instituição, a gente é projetizada, cada programa desse tem um cronograma diferente, a gente tem uma data de fim, e cada programa tem uma data de fim. Né? Então, se a gente pega os programas de reflorestamento, podem ir até 2030, outros programas têm uma ação mais rápida, tem as ações de indenização, que visam, né, ressarcir alguns danos mais imediatos. A gente tem escopo técnico diferente do mercado, então era difícil ir para o mercado buscar um gerente de pesca, um gerente de rejeito, um gerente de povos tradicionais indígenas, a gente teve que criar esse conhecimento dentro da fundação, a gente foi para o mercado buscando essas pessoas que têm alta conexão e são muito técnicas com o trabalho que fazem. Então, a gente tem um grupo de profissionais, hoje a gente tem 700 colaboradores, muito técnicos, a gente tem um grupo maduro, temos poucos profissionais aqui no nível inicial, é um grupo muito especialista, nossa média de idade é 45 anos, para vocês terem ideia, e é um grupo muito comprometido com a reparação. Então, o fim da fundação é a entrega da reparação. Então, todos nós entramos aqui sabendo que somos um projeto, temos início, meio e que o fim, ele é positivo, porque à medida que a gente entrega a reparação, a gente cumpriu o nosso objetivo, né? Isso diz muito de como as pessoas estão aqui e de por que a gente vai trabalhar um projeto de desmobilização tão cuidadoso, porque as pessoas que estão aqui são as principais responsáveis por esse programa funcionar, são as pessoas mais conectadas com o processo de reparação e gostam muito do que fazem, né? A gente tem essa habilitação em clima, a gente está para mais de 90 pontos nessa assertiva. Para além disso tudo, gente, para o nosso cenário dos programas, a gente tem uma ação que a gente chama de repactuação, que é hoje uma negociação paralela que está acontecendo com o governo e com as empresas responsáveis, tentando transferir uma verba que hoje vem para a fundação para os governos executarem essas atividades. Então, isso é algo que está acontecendo em paralelo na fundação. O que isso quer dizer, Silvio? Isso quer dizer que a fundação pode deixar de existir se essa repactuação acontecer e essa negociação com os governos seguirem, a fundação deixa de existir. Então, para além do nosso cenário de término certo, a gente ainda tem um cenário de término incerto acontecendo. Pode ir, Fê. Nossos valores, eu acho que baseiam, né, o nosso programa está baseado nesses valores, a gente tem um compromisso com entrega, como eu disse, o nosso objetivo é entregar a reparação, todas as pessoas aqui estão altamente comprometidas com isso, e aí a dificuldade depois de desvencilhar desse programa, a construção coletiva, ela é dado da nossa forma de atuar, porque os programas, eles são entrelaçados, não tem como você desmembrar o impacto causado, né, dos programas que a gente tem dentro de uma ação. Diversidade e respeito, eu acho que é o principal tom desse nosso trabalho. Fernando, é muito bom te ouvir falando que, né, que as pessoas que têm saído daqui têm trazido isso, acho que esse é o nosso principal objetivo, fazer um programa que respeite todos os profissionais que dedicaram tanto tempo e tão arduamente no programa de reparação. Integridade, que não tem como agir, né, gente, de outra forma, essa é a base, né, das nossas ações aqui. Então, a Fê vai contar um pouco do nosso programa, a premissa é a gente fazer um programa de desmobilização baseado nesses valores que eu digo,
E aí o programa é só o fim, né, gente? Todas as ações que a Fundação faz com seus colaboradores têm esses aspectos muito fortes de cuidado, de respeito, e a gente não poderia deixar de fazer diferente quando a gente fala do início da desmobilização. É uma forma da gente agradecer as pessoas que cumpriram o objetivo delas aqui no nosso programa. Então, vou passar para a Fernanda, que hoje é responsável pela né, técnica dessas ações todas, ela vai contar um pouco do como para vocês. E com você. Bom dia, pessoal. Eu sou Fernanda, né? Estou aí responsável por esse processo, por essa jornada aqui da desmobilização. Então, como a Silvia trouxe para vocês, nosso programa ele foi todo pensado em como construir esse programa, colocando os nossos valores na prática, né? Então, o que a gente pensou a princípio? Pensando em diversidade e respeito, né? Como que a gente pode trazer elementos, como que a gente pode considerar vários grupos, né, olhares e necessidades diferentes dentro da organização. E pensando nisso, a gente começou fazendo escuta dos profissionais e também dos gestores, com essa intenção de entender o cenário de cada um, o que eles estavam pensando, enfim, ter essa visão mais macro. Depois disso, a gente foi para o mercado, né, para pesquisar aí um pouquinho, entender as melhores práticas do que estava sendo feito pelo mercado. E como respeito, né, a gente tem aí a premissa de dar clareza o que faz com que as pessoas sejam elegíveis. Então, a gente tem as premissas muito divulgada e muito clara dentro da organização. Pensando aí um pouquinho em como construir esse projeto, né, depois dessa escuta, como que a gente vai ter aí uma construção coletiva? A gente trouxe esses gestores, né, para fazer aí as definições dos critérios de elegibilidade. Por quê? Porque eles estão na ponta, eles têm conhecimento dos programas e eles têm aí muita coisa para contribuir. Então, a gente trouxe esses profissionais, esses gestores, e aí, junto com eles, nós desenhamos as premissas. Outro pilar também que a gente usou para a construção do programa é insumos da nossa pesquisa de clima. Na nossa pesquisa de clima, nós temos uma assertiva que ela pergunta qual que é a percepção dos nossos colaboradores com relação ao processo de desmobilização e também de repactuação. Então, através dessa pesquisa, a gente também colhe aí alguns insumos de percepção dos nossos colaboradores. Pensando aí, né, como a Silvia trouxe, nós somos uma organização que ela é projetizada. E a gente precisa entregar. E para a gente entregar, a gente precisa que esses profissionais fiquem. Porque, assim, nós garantimos a qualidade e a celeridade das entregas, né? Então, a gente construiu aí esse programa pensando muito na especificidade do nosso negócio, da nossa instituição, assim como tentando aí garantir é uma palavra não muito boa, mas enfim, tentando dar a essas pessoas conforto e segurança para que elas escolham ficar até o final, né? E para isso a gente buscou ter transparência, né? Então, nós começamos a falar da desmobilização antes mesmo que ela acontecesse, dando aí uma previsibilidade do processo, né, do avanço dos programas para essa organização, para essas pessoas, né? Mas, para que a gente conseguisse consolidar a temática e também preparar as pessoas para esse momento, a gente teve aí algumas ações que eu vou trazer para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Qual que é o nosso pacote hoje? Nosso pacote, nós temos o pacote de desmobilização por entrega, que é quando o programa realmente finaliza, a gente entrega a repactuação, a gente finaliza o programa, a gente entrega a reparação.
E nós temos o pacote por repactuação, que é o que a Silvia trouxe para vocês, que é a questão do governo assumir a continuidade do programa. No pacote por desmobilização por entrega, nós temos aí um bônus por tempo de trabalho e extensão do plano de saúde e do vale alimentação, assim como nós temos o outplacement. E aí que entra, né, a gente tem aí a parceria com a Produtive, onde nós oferecemos esse outplacement para 100% da organização. Sendo que, para os gestores, é um processo individual, e para o resto da organização, analistas especialistas, a gente oferece o mesmo conteúdo, porém, no formato de workshop, tá? O nosso pacote de repactuação, ele diferencia apenas na extensão do contrato de trabalho por 3 meses. Por quê? Porque como nós não temos participação nessa decisão, a gente não tem previsibilidade de quando a repactuação pode acontecer. Então, para dar essa segurança para os nossos profissionais, nós garantimos para eles a extensão de trabalho por 3 meses à frente após a homologação da repactuação, assim como todos aí os benefícios, né? Falando um pouquinho, né, daquele que eu trouxe para vocês anteriormente, de como que a gente precisava consolidar a temática dentro da organização e preparar as pessoas para o momento, né, da desmobilização, a gente criou algumas ações, e essas ações nós começamos a falar antes da desmobilização. Porém, quando chegou o momento que ela iria realmente começar a acontecer, nós começamos a trazer a pauta para fóruns organizacionais estratégicos. Nós temos aqui um momento mensal, que é um momento com o presidente, onde ele faz um sobrevoo pelos grandes temas que permeiam a organização. Então, quando nós iríamos começar a fazer a desmobilização, esse tema foi trazido. Assim como foi trazido também após o início da desmobilização. E lembrando, gente, que a desmobilização para a gente é missão cumprida, né? Quando a gente trouxe essa temática, as pessoas ficaram um pouco ansiosas, né? Normal, por mais que seja missão cumprida, isso gera impacto na vida das pessoas. Então, nós trouxemos aí, nós fizemos um bate-papo bem aberto mesmo, né? Fizemos primeiro com os líderes para prepará-los e depois a gente abriu para a organização. A gente criou aí uma cartilha trazendo aí o pacote, trazendo as ações que a gente tem para além do pacote, e fizemos também um Q&A, porque tem muitas dúvidas. Então, nós trouxemos um Q&A. Em paralelo, a gente montou aí um grupo focal para testar algumas ações, algumas sugestões que vieram naquelas escutas iniciais lá dos nossos colaboradores. Então, a gente fez aí fizemos o teste de ações com esse grupo focal. Depois disso, nós tivemos aí a criação de todo um fluxo de comunicação, com templates padronizados, né? Onde a gente começa a preparar os gestores com 2 meses antes, a gente manda aviso para eles, olha, daqui 2 meses você vai ter uma desmobilização na sua área. Depois, com 1 mês, a gente manda para eles assim, olha, daqui 1 mês vocês vão entregar uma posição, vocês vão ter desmobilização na sua área. E aí a gente repassa com eles todo o tempos e movimentos. E como a gente começou a falar bem antes, muita coisa eles não têm ainda, eles não lembram. Então, a gente traz visibilidade para eles do que vai acontecer a partir de agora. E aí, pensando no pilar de respeito, né, e cuidado com as pessoas, a comunicação para o profissional desmobilizado, ela é feita 3 meses antes, tá? Então, nesses 3 meses, o profissional ele é comunicado, ele assina um termo, esse termo é para tangibilizar mesmo para eles, dar segurança para eles de que eles estão
incluso no pacote, que eles são elegíveis a esse pacote por entrega, né? E aí, nesse termo, eles têm aí todos os benefícios, eles assinam, e começa aí uma transição nesses 3 meses, que é o que o Fernando trouxe lá no início da nossa conversa, né? Que é a transmissão de conhecimento. Assim como esse profissional, ele se prepara para ir para o mercado, ele também organiza e passa aí, a gente faz a gestão desse conhecimento dentro da organização. Tanto no bate-papo, tanto nas outras pautas que a gente tem institucional, a gente apresenta a curva, então hoje os nossos profissionais, eles conhecem a curva, quantas pessoas vão ser desmobilizadas no decorrer do ano, e o gestor, eles têm a apresentação da curva da área deles, né? Então, a gente apresenta de forma organizacional a curva como um todo, e o gestor apresenta para cada área a curva da área deles, né? E aí, como o Fernando disse, para o gestor também não é um momento fácil, né, gente? Então, a gente tem aí um momento, a gente prepara esses gestores. Fizemos aí o treinamento com eles de preparação para demissão, de como fazer uma demissão responsável, né? Então, nós preparamos esses gestores para o momento da demissão. Só que quando chegou no momento em que a gente teve uma desmobilização maior, nós percebemos também que esse gestor, ao mesmo tempo que ele afeta, ele é afetado, e isso mexeu muito com eles. Então, a gente buscou aí uma preparação também de cunho psicológico para esses profissionais. Então, a gente tem um momento que, antes deles comunicarem, um profissional especializado atendem esses profissionais, né, esses gestores, preparam esses gestores no sentido de acolher os medos, as angústias, o sentimento deles, assim como prepara eles numa narrativa para comunicar o profissional, para comunicar a equipe e para fazer a gestão de clima após essa comunicação e esses 3 meses que o profissional vai estar aqui dentro, né? Temos também a recomendação dos nossos profissionais desmobilizados, tanto para mantenedoras quanto para os nossos parceiros, assim como a gente tem fóruns, a gente está começando agora alguns fóruns que trazem aí a temática carreira, e pensando, preparar com a intenção de preparar esses profissionais, não só para a carreira interna, que até então a gente pensava, fazia esses processos, os projetos, muito pensando na carreira dentro da organização, mas agora também a gente faz aí nós estamos ampliando esse bate-papo de carreira e essa visão de preparação para a carreira, tanto dentro e fora da organização. E também ampliamos aí o nosso apoio emocional para todos os nossos colaboradores. E aí, esse ano nós tivemos aí 21 comunicações, né, 21 desmobilização, e no ano que vem nós estamos previsto aí para ter 130. Então, tem muita coisa que a gente pode construir, muitos ajustes que a gente vai fazer ainda, com certeza, para melhorar o nosso processo. Trouxe para vocês aqui como exemplo, só para vocês verem o template que a gente manda para o gestor, um mês antes de fazer, um mês ou um tempo antes para fazer que ele vai começar a desmobilização. Então, a gente fala com ele que eles vão começar e ensina, faz todo o passo a passo com eles, de como eles vão abrir no sistema, como que vai ser feito da sugestão de narrativas, traz para eles também o Q&A de dúvidas que podem aparecer, enfim. E quando o profissional ele é comunicado, ele recebe esse template falando que a missão dele foi cumprida, né? E que após essa comunicação, ele vai receber aí o contato nosso, da Produtive, para fazer aí o acolhimento, e dando para esse profissional os tempos e movimentos do que vai acontecer daqui até o último mês, aí, o mês que ele realmente vai ser desligado. No último dia, a gente fomenta muito a despedida, né? E no último dia é entregue para esse profissional um presente de despedida.
Esse presente é um livro que conta a história da reparação, da jornada dentro da reparação. Então, a gente traz aí uma linha do tempo, traz aí os projetos, né, traz recortes de jornais, com o que foi falado na mídia da reparação, tanto positivo quanto negativo, traz aí alguns desafios que a gente teve, algumas liminares, algumas autorizações de licenciamento, enfim, traz mesmo toda a linha do tempo com notícias e fotos do tudo que foi feito. E dá para esse profissional, nós deixamos aí alguns pontos para ele escrever, ele é um livro colaborativo, onde tanto o profissional quanto os colegas de trabalho podem contribuir aí com a história, né, da reparação. Enfim, esse é um pouquinho do nosso projeto, como eu falei, esse programa ele ainda está em desenvolvimento, e estamos abertos aí para perguntas depois, né, que a gente finalizar aqui, e também contatos depois aí. É isso, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Fernanda, Silvia, muito bom. Cada vez que a gente escuta a construção dessa história, a gente vai vivendo ela de novo, né? E a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, e que é isso, é constante transformação. Maria Tereza, a palavra é toda sua. Obrigado mais uma vez. A gente está sem áudio ainda. Opa, Agora sim, estamos ouvindo. Só um minutinho, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Estamos vendo, sim. Então, tá. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu agradeço bastante a Produtive pelo convite. Eu sou Maria Tereza, conforme já foi apresentado, eu sou responsável pela área de recursos humanos do Banco Toyota. Eu trabalho no Banco Toyota há 10 anos, e a gente tem uma missão grande aí pela frente, né? Sempre tem muita coisa para ser feito a esse respeito. Bom, a ideia aqui hoje é eu contar um pouquinho para vocês das nossas práticas, né, com relação à demissão responsável que a gente vem fazendo aqui no Banco Toyota. E antes de começar, eu acho que é importante vocês conhecerem só um pouquinho do banco, né, fazer uma pequena introdução. O Banco Toyota, ele faz parte ele é o braço financeiro da Toyota como um todo, né, do conglomerado. Ele existe em todas as partes, né, do mundo. Em alguns lugares ele é chamado de financeira, em alguns países ele é considerado banco, como no Brasil. Aqui no Brasil, o Banco Toyota iniciou em 1999, e ele vem crescendo, né, durante todos esses anos, sendo que no ano passado e nesse ano a gente acabou constituindo 2 novas empresas que fazem parte do banco. Uma é o consórcio Toyota, e esse ano a gente construiu a corretora. Então, atualmente, a gente tem 225 funcionários, entre funcionários, estagiários. A gente está crescendo bastante. Bom, acho que é importante também, né, eu passar um pouquinho do contexto, né, antes de falar do tema propriamente dito, porque falar um pouquinho sobre a nossa cultura, e a nossa cultura vai dizer muito sobre a forma como a gente age com relação às pessoas. Então, hoje, nós temos, né, os nossos valores, eles são baseados no Toyota Way. Nós temos hoje 10 valores, e eu estou dando um highlight aqui em 2 deles, né, que fala muito sobre o respeito pelas pessoas, e agradecer às pessoas. Eu acho que esses 2, eles têm muito a ver
com a questão da demissão responsável, né? Ele, obviamente, que tem tudo a ver com processos internos e a forma como a gente age com os nossos funcionários, mas ele é extremamente importante no momento de demissão responsável, né? E aí, baseado nesses valores, né, e na própria missão e visão, né, do banco, a gente construiu algumas diretrizes para a área de recursos humanos, né? E essas diretrizes, elas têm a ver muito com a experiência do nosso cliente em todos os pontos de contato com a área de RH. Então, acho que primeiro é importante a gente mencionar, né, quem são esses clientes, né, da área de recursos humanos, né? A gente entende como cliente todas as pessoas, né, todos os nossos funcionários, todos os nossos fornecedores, os nossos parceiros, os candidatos, né, a entrarem para o Banco Toyota, os futuros candidatos, né, aquelas pessoas que ainda não sabem que são candidatos, mas de alguma forma elas têm contato, né, com alguma notícia do banco, qualquer coisa, né, relacionado, né, na mídia com relação ao banco. Então, todas essas pessoas são clientes do Banco Toyota. E quando a gente fala de clientes e aprimorar a experiência dessas pessoas, né, com relação aos pontos de contato, a gente criou a jornada do cliente. E a jornada do cliente, ela inicia desde do momento de atração dos nossos talentos, né, então, as nossas comunicações, as empresas terceiras que trabalham para a gente, no processo de recrutamento e seleção, todo o período em que esse associado tem a jornada dele no banco, né, então, desde a integração, toda a parte de reconhecimento, de gestão, de retenção, né, então, todos os momentos que ele está com a gente na área de RH e na hora que ele sai do banco, né, nesse momento de desligamento. E aí, como o Fernando mesmo falou, né, a questão do desligamento, ele é um impacto grande, ele tem um impacto social, não só para a pessoa que está sendo desligada, como para as pessoas que ficam, para o gestor, para a família das pessoas, para os amigos, enfim. Então, é uma questão muito importante social que a gente tem que relevar. E tem a questão da imagem da empresa, a questão trabalhista, a questão econômica. Então, se a gente faz um processo bem feito, a gente, por mais que seja um momento duro, mas ele é um momento, em algum momento isso vai acontecer, né, para as pessoas, né, a vida das empresas, ela é finita, né, às vezes com grande duração, às vezes com pouca, mas ela é finita. Então, a gente ajuda nesse processo, que é um processo difícil. Bom, eu quero contar para vocês um pouquinho como que a gente atua na prática, né? Então, uma demissão responsável, ela envolve alguns passos que são extremamente importantes para garantir que o processo ele seja realizado de forma ética, de forma respeitosa, e que vai beneficiar, né, vai ajudar a todos os envolvidos. E aí, essas etapas, a gente aqui no banco, a gente define ela como em 3 grandes momentos, né? O pré-desligamento, o momento específico do desligamento e o pós, né? Então, eu vou passar um pouquinho de cada etapa com vocês, para vocês entenderem, né, o conceito e o que a gente faz. Então, começando com o pré-desligamento, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a necessidade da demissão. Acho que uma outra coisa importante que nós estamos falando aqui é que a gente está falando de demissões por iniciativa da empresa, tá? No final eu vou falar um pouquinho da demissão por iniciativa do funcionário, mas aqui é tudo baseado na iniciativa da empresa. Então, primeiramente, a gente avalia a real necessidade dessa demissão. Então, a gente vai se certificar que, de fato, esse momento de demitir, ele é necessário e justificável, e que a gente, de fato, já tenha considerado todas as outras alternativas, né, desde realocação da pessoa para uma outra função, ou se ela precisa de treinamento, ou se tem a possibilidade de reestruturar as tarefas. Então, a gente faz toda essa avaliação antes de tomar a decisão final. Na prática, como é que a gente faz isso?
Primeiro, a gente tem uma avaliação de desempenho, né, que todos os anos a pessoa é submetida, e para que a pessoa seja de fato demitida, ela tem que ter uma nota abaixo do esperado. Então, abaixo do esperado, a nossa nota vai de 1 a 5, ela tem que ter entre 1 e 2. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente faz uma reunião colegiada, e que a gente coloca as pessoas dentro de uma matriz, onde a gente avalia potencial e a gente avalia desempenho. Então, para que a pessoa esteja na linha da demissão, ela tem que estar no quadrante 7 e 8, que é de fato underperforming. E quando a gente vê que essas duas coisas, né, estão acontecendo, essa pessoa, o gestor, ele é obrigado, né, ele é convidado, vamos dizer assim, a fazer um plano de ação estruturado de no mínimo 6 meses com esse associado. Então, esse associado, na verdade, ele sabe que ele não está desempenhando bem, mas ele tem a chance de, durante 6 meses, ter um plano estruturado para ver quais as possibilidades que ele tem de melhoria. E esse plano, ele pode ser desde treinamento, esse plano pode ser desde ações on the job, pode ser N questões, né? Mas, de fato, é uma coisa estruturada, transparente, e a pessoa tem essa possibilidade de querer evoluir e ter um desempenho melhor. O segundo ponto, também no pré-desligamento, é a gente fazer uma comunicação adequada ao profissional a ser desligado. Então, o que isso significa? A demissão não pode ser uma surpresa. Então, a gente bate muito no pé que se o associado sair e ficar extremamente espantado e não entender o porquê que está acontecendo, a gente tem um problema muito sério. E por isso, a nossa prática é a questão do feedback constante. Então, se o funcionário ele tem um feedback durante todo o ano, depois ele tem uma avaliação. Nessa avaliação, ele é avaliado tanto por metas quanto por competências, né? O como e o que ele faz. Depois, ele tem 6 meses de um plano de ação. Ele, apesar de ser um momento difícil, ele não será uma surpresa, né? Será simplesmente a constatação de um fato. Ainda no pré-desligamento, supondo que a gente chegou à conclusão que a gente deve mesmo fazer esse processo de demissão. Então, a gente fala muito que a gente tem que conhecer bem o nosso associado e pensar num processo de demissão baseado nos detalhes, né? O que significa isso na prática? O que a gente faz? Então, primeiro, a gente avalia a data do desligamento para que a gente olhe alguns detalhes, né? Então, não ser próximo das férias, às vezes o funcionário já gastou um dinheiro com as férias, tem as férias e na volta é demitido, então a gente presta atenção nisso. Não ser no dia de aniversário ou qualquer outro tipo de comemoração. A gente sempre faz uma demissão que seja presencialmente e a gente fala muito para ser no início da manhã. Ah, mas por que isso? Porque a gente não quer que a pessoa tenha a sensação que ela trabalhou o dia inteiro, duro, e chega no final da tarde, ela é demitida. Então, são coisas que são pequenos detalhes que no final, quando a pessoa, ela olha o processo como um todo, ela fala, alguém cuidou de mim. E a outra questão é ser um local adequado e com menos exposição possível. Nessa linha que o Fernando falou, eu me lembro lá atrás, há muitos anos eu trabalhava numa outra empresa, que ia ter uma demissão em massa, e a demissão era na área de RH, inclusive. E aí, eles chamavam, né, colocaram todo mundo numa sala, e falaram assim, olha, agora a gente vai falar quem vai e quem fica, que já é péssimo. E aí a gente ia no meio de uma sala de reunião que ficava no meio do salão onde as pessoas trabalhavam. Então era uma exposição de você ir, de você voltar, umas pessoas voltavam felizes, outras pessoas voltavam tristes. Então, de fato, a forma como isso é feito, né, se a gente não pensa nos detalhes, isso acaba ficando marcado para o resto da vida. E olha que eu nem fui demitida nessa época,
mas isso impactou muito, né? Então, é extremamente importante essa fase, né, esse momento. E quando a gente fala conheça bem o seu associado, é de fato conhecer, né, saber em que momento que ele está, saber esses pormenores da vida para a gente não ser tão invasivo. O quarto ponto é na hora do desligamento, né? Então, comunicar a demissão de uma forma clara e empática. Esse não é o momento para a gente começar a dar feedback, esse não é o momento para ficar relembrando várias coisas e ficar criticando. Não, esse é o momento da gente ser assertivo, até porque se as etapas anteriores já tiverem sido bem cumpridas, não está sendo nenhuma surpresa. Claro que está sendo um momento triste, porque é o momento que acontece, de fato chegou, e por isso a empatia, né, da gente conseguir conversar com a pessoa, da gente ouvir o que a pessoa tem para falar, da gente e não ir armado, enfim. E a pessoa, nesse momento, ela quer saber quais são os próximos passos, né? O que vai acontecer com ela, quais são os direitos que ela tem, até quando ela fica, e etc. Então, essa é uma comunicação que o gestor tem que fazer rápido, mas assertivo. O quinto passo é oferecer o suporte ao profissional desligado. Então, o que a gente faz na prática? Primeiramente, eu acho que eu acabei não mencionando, esse processo de desligamento, a comunicação é sempre feita pelo gestor, sempre. Porque é o gestor que conhece o funcionário, é o gestor que deu feedback para o funcionário durante todo esse tempo, é o gestor que avaliou, é o gestor, ele que é o responsável, né? Então, ele faz a comunicação. Mas o RH dá todo o suporte. Então, o RH, no momento do desligamento, às vezes fica junto, às vezes, de acordo com algumas pessoas, a gente prefere não ficar junto, que é o momento entre chefe e funcionário, mas a gente está do lado. Então, a gente dá todo esse suporte, esclarecendo todas as dúvidas, porque a gente sabe, né, como que é toda essa questão dos processos de RH, né, para finalização do contrato, e vai passar tudo que as pessoas têm direito. Nesse sentido, né, o que o banco faz, né? A gente já tem um sindicato bancário que é bem forte, então tem muitos benefícios na hora da saída, mas além dos benefícios que já são dados por lei, a gente oferece já em política, né, que pessoas mais de 10 anos de empresa tenham um pacote de remuneração complementar. Então, é isso em agradecimento, né, que talvez a pessoa não esteja performando naquele momento, mas por ela estar tanto tempo no banco, sinal que ela performou durante muitos anos, ela agregou, e, portanto, a gente acaba dando esse pacote complementar. Além disso, a gente dá outplacement para toda a liderança, isso já está em política, e a Produtive é a nossa parceira nesse sentido. E, além disso, na linha da gente conhecer o nosso associado, conhecer bem, a gente estende o plano de saúde quando necessário. Então, além da extensão do plano de saúde por lei, né, do Sindicato dos Bancários, que às vezes chega até 9 meses, a gente ainda complementa quando a gente sabe, conhece o histórico da pessoa, sabe, por exemplo, a minha esposa está passando por um tratamento muito complicado, e aí cada um com seus casos específicos. Então, a gente também dá esse suporte. E eu acho que esse é um dos suportes mais importantes, que eles se sentem seguros, porque hoje o plano de saúde é um problema do Brasil, eu acho que até do mundo, né? Então, eu acho que isso ajuda a pessoa a seguir em frente. E aí a gente tem o pós-desligamento. O pós-desligamento aí tem a ver com um pouco com que as pessoas que ficam no banco. Né, na nossa prática, o que a gente faz? A gente já tem como processo que toda vez que alguém é desligado, a gente faz uma comunicação, a gente não, o gestor faz uma comunicação imediatamente após o desligamento para a equipe, com o objetivo de minimizar as incertezas, as preocupações,
mantendo sempre esse tom respeitoso e passar sempre a mesma mensagem, né? O que a gente passou para o funcionário, passar para as pessoas, né? Então, até explicando, né, de todo o processo que foi feito até aquele momento e por que de fato a pessoa está saindo. Em seguida, esse mesmo gestor, ele faz uma comunicação para toda a liderança, e aí, no banco, é possível, porque nós não somos muitos, né, nós somos em 200 e poucas pessoas, então, para que a gente faz isso, né? Se a liderança sabe do motivo do desligamento daquela pessoa, pode evitar fofoca, pode evitar burburinho de associados, então, eles sabendo com antecedência, eles podem explicar ou pode ajustar a comunicação. E, por fim, depois desses 2 passos terem sido cumpridos, o banco faz a comunicação oficial, por e-mail mesmo, né? Tudo muito simples, né? A gente tem um canal de comunicação na área de RH que chama HR4U, então a gente agradece, né, a pessoa que saiu, e a gente fala que teve essa demissão, e às vezes já comunica os próximos passos, enfim, então depende de caso a caso. O que é importante, né? Tudo isso é um processo que a gente tem, é um processo que já está constituído há bastante tempo, mas, como a gente está falando de pessoas, cada situação é uma situação, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, a gente tem circunstâncias específicas que, às vezes, acabam requerendo consideração adicional. Algumas considerações, como a gente já conhece o perfil da pessoa, a gente já prevê, e a gente já faz algumas alterações no processo, outras a gente não prevê. Mas aí a gente tem sempre a área de RH que acompanha o processo, e às vezes a gente acaba trazendo até algum advogado que seja especializado, dependendo do caso. Então, a gente está sempre, um processo de demissão, ele é um processo tão importante quanto os demais processos que a gente tem, né, o processo de retenção, de avaliação, de treinamento, de contratação, né, ele entra sempre na mesma base. Então, tudo isso a gente está falando para pessoas que são demitidas, mas a gente também tem as pessoas que pedem demissão. E essas pessoas, o que a gente faz? Então, assim que ela pede demissão, a gente tenta entender, né, o motivo da demissão. Ela faz uma pesquisa online, que já tem algumas perguntas pré-estabelecidas, e depois a gente faz a entrevista de desligamento. Porque tudo isso, né, acho que o Fernando também mencionou, e aí é um presente, talvez, que ela dê para o próprio banco, de contar um pouco para a gente por que ela está saindo, que motivos a levaram a isso, e a gente pode fazer ajuste nos processos, ajuste em treinamentos, etc. E a gente teve alguns exemplos, né, de mudança de processo, a gente teve alguns inputs que foram importantes para a melhoria do banco, né, real. Então, esse processo todo é extremamente importante para nós. Então, eu acho que é um pouco disso, né, um pouco da experiência que a gente vem tendo, e agora é bem legal, né, porque a gente ouvindo até a explicação, né, do próprio Fernando e das meninas agora, a gente já teve até a ideia, falou assim, nossa, a gente não dá outplacement para todo mundo. Eu estava conversando aqui com a Flávia, que trabalha comigo, a gente pode pensar também nesses... como é que fala, não individual, mas coletivo, nas palestras, quem sabe a gente também já não melhora esse processo. Então, acho que é um pouco disso. Eu agradeço bastante a oportunidade e volto a bola aí para vocês. Obrigada, viu? Brilhante, obrigado, Maria Tereza. Essa tem sido uma preocupação nossa também, e construímos diversas soluções que vão desde soluções digitais, até grupos, mentoria e etc., para tentar sempre atingir o maior grupo de pessoas na companhia. A gente fala tanto de socializar esse processo, né? Então, sem dúvida, a gente tem
procurado encontrar esses mecanismos também. A Kátia vai nos ajudar nas perguntas, a gente ficou com o tempo bastante apertado, então, pelo menos uns 10 minutos a gente vai estender, se alguém tiver compromisso a gente entende, para tentar responder, e o que ficar sem resposta a gente tenta responder por mensagem posteriormente, tá? Eu fiquei sem fôlego aqui, escutando essa turma toda, gente, que bacana, né? Muito legal a preocupação, a essência realmente, né, de cuidar desse processo, tanto da estrutura da fundação, quanto do Toyota, né? Olha, ou é importante a liderança entender, né, que a gente só desiste quando realmente tem que desistir, né? A gente faz de tudo para ajudar as pessoas a se desenvolverem. A gente, por ser uma empresa que trabalha a transição, às vezes tem uma coisa meio confusa para nós, porque a gente orienta muitas pessoas a não saírem das suas empresas. A gente orienta o profissional que chega, muitas vezes trabalhando, quer fazer transição, a primeiro validar o ambiente, né? A tentar desenvolver suas dificuldades naquele lugar que já é conhecido, não fazer a transição muitas vezes, e o coaching e outros projetos surgem também. Mas muito bacana. Nosso horário apertado aqui, né, mas eu acho que tem aqui muitos relatos, assim, de experiências, de querer poder acompanhar, de daqui a pouco fazer um benchmark com vocês, meninas, né? Então, eu sei que o espaço aí das equipes de vocês estão sempre abertos para isso, né? Eu acho que vai ser por aí a troca nessa sequência. A gente vai disponibilizar em seguida para os participantes um e-book que nós temos sobre offboarding, então, que também traz algumas dessas considerações, experiências, esse processo que o Fernando mostrou no início, né, o cuidado com as etapas, o quanto que realmente a gente tem isso como uma essência aqui na Produtiva. E se alguém quiser abrir microfone e fazer uma pergunta, tendo mais minutos, né, um tempinho maior para as meninas, é a hora. Kátia, eu acho que a gente tem a pergunta da Ana Carolina, e tem pelo menos uma ou duas perguntas que eu vi aqui no chat, que de repente a gente poderia tentar responder, né? A Ana Carolina nos pergunta quando a pessoa apresenta questões sérias de saúde mental, Ela já está com a mãozinha levantada para falar. Ana, por favor. Olá, bom dia, pessoal. Coisa boa, Carol, por aqui. Coisa boa. Sim. Então, achei muito maravilhoso todas as etapas, parabéns, adorei. E aí eu tenho uma dúvida em relação a questões de saúde mental, assim, porque muitas vezes a pessoa não apresenta um desempenho, ou não performa, ou tem alguma questão comportamental que leva ao desligamento, né? Mas quando tem questões relacionadas à saúde mental, né, que a pessoa apresenta quadros graves de ansiedade, depressão, ela se afasta várias vezes, né, não consegue atingir os seus objetivos, às vezes até mínimos, assim, diários no dia a dia, como que se dá, né, esse processo de desligamento, né, porque é muito delicado, eu acho que a gente fica muito confuso, assim, né, como ser humano, né, numa situação que a pessoa já está fragilizada, não é somente desempenho ou uma questão comportamental. Então, eu já passei, né, algumas situações, assim, na minha carreira, né, tem situações, assim, que a gente vai acompanhando e vai tentando conversar, lidar, deixar transparente, a pessoa mesmo sente que ela não está bem, eu acho que o próprio fato, né, ela sente que ela não está bem e ela fica também ansiosa por isso, muitas vezes, porque ela sabe que ela não está desempenhando, que ela está faltando o trabalho, que às vezes ela não tem condição nem de abrir a câmera para poder fazer uma reunião, por exemplo. Então, a minha dúvida seria mais essa, não sei se vocês têm algum case para poder compartilhar. E, mais uma vez, muito obrigada. Tenho participado, eu participei do último, adorei, e agora eu não perco mais nenhum. Obrigada. Eu acho que eu posso contribuir. Eu acho que essa questão é uma questão muito atual, né, que a gente vem vivendo, principalmente depois da pandemia. A gente teve até um ou outro caso, mas o que a gente faz, né? Essa questão do conheça o seu associado, acho que é muito importante, né? Então, o gestor, quando começa a perceber a falta de produtividade por essa questão da ansiedade, geralmente eles vêm com o RH, compartilham, né? E a gente também incentiva o associado a procurar o RH.
E aí a gente conversando, a gente tem alguns programas, né, que a gente faz em parceria com o nosso convênio médico, que a gente encaminha, então, para que as pessoas procurem para ter esse tipo de ajuda mais profissional. Além disso, a gente também oferece adiantamento de férias, às vezes a gente oferece, tipo, para a pessoa, se precisar se afastar, etc. Então, se tem alguma demissão prevista para essa pessoa, a gente espera a pessoa tentar se recuperar, para que depois a gente volte a falar. A gente teve 2 casos, se eu não me engano, no banco recentemente, que a gente fez isso, né? E aí, no final, uma delas acabou pedindo demissão, e aí ela estava falando, olha, não é para mim, o banco, assim, tipo, o tipo de atividade, o tipo de cobrança que se tem, né, porque é uma empresa, né, então tem cobrança, não dá para negar, e acabou pedindo demissão, e a demissão dela foi feita com todo respeito, enfim, mas a gente tenta encaminhar o caso, tá, então, acho que a gente ter portas abertas, e não só portas abertas, mas a área de RH passar confiança para o associado, eu acho que também é uma chave de sucesso. Ana, eu queria só complementar com um ponto, que a ruptura de um ciclo, às vezes, é parte do processo de ajuda do profissional. Porque muitas vezes ele está naquele ciclo, aquele ciclo precisa ser encerrado. E eu lembro muito bem de um profissional que nós apoiamos aqui, de um hospital importante de São Paulo, onde ele se conectava na permanência, porque ele entendia que ele tinha um propósito, mas ele tinha pânico pela cadeira que ele sentava cada vez que ele entrava no hospital. A gente encontrou uma outra atividade para ele com um propósito extremo, e ele passou a fazer uma outra coisa completamente diferente, e dali para frente ele estava com a situação de vida dele resolvida. A carreira é feita por satisfação e propósito, a carreira é construída por saúde física e emocional, por pilar de finanças, e às vezes a desorganização desses pilares faz com que o profissional tenha um problema que ele acredita à companhia, e o problema não é necessariamente a companhia. Então, o diálogo frequente do líder, de forma estruturada sobre carreira, ele consegue identificar e muitas vezes separar as coisas. O problema é a companhia, ou muitas vezes o problema está lá no pilar de vida, que se o líder consegue contribuir de alguma forma, a companhia passa a não ser um problema e você recupera. Então, é uma linha do tempo, né? Tem bastante coisa a ser feita. Tá? Fernando, tem 2 perguntas aqui, eu vou direcionar uma para a Silvia e para a Fê, e para depois levar outra para a Tereza, se vocês ainda tiverem mais um tempinho, né? Uma tem a ver, a Tatiane pergunta aqui se tem algum formulário para essa escuta do profissional quando está sendo desligado, como que vocês fazem o fechamento lá no ciclo, né? Seja da desmobilização, seja, né, de algum outro movimento que tenha internamente, como que isso volta, né, para dentro da organização, que considerações vêm dessa etapa importante de escuta final? A gente tem hoje o processo de desligamento, entrevista, pós-desligamento, né, e também a gente coleta depois com o gestor e com o próprio colaborador em conversas mais informais, mas a gente tem um instrumento que é uma pesquisa pós-desligamento, e a gente faz análise desses documentos sempre, né, sempre revendo para retroalimentar justamente o processo de desligamento. E o líder acompanha. O líder recebe esses feedbacks aí depois. Isso, ele é isso, e ele é um instrumento para a área de pessoas também. Lá a gente pergunta sobre o líder, a gente pergunta sobre o processo de comunicação, a gente pergunta sobre o momento dele na fundação, como a gente é um projeto, né, como foi, o que ele leva, como ele percebe o movimento dele dentro, como ele sai. Então tem várias perguntas que não falam só do processo de desligamento, mas da experiência dele enquanto ele esteve aqui. Bacana. E lembrar também o histórico é importante. Tereza, aqui tem uma pergunta direcionada, se você podia falar sobre o acompanhamento após os 6 meses lá de desenvolvimento, como é que vai se dando esse processo, né?
O que a gente sempre fala é que os feedbacks nunca devem ser só no final, né? Então, na avaliação de desempenho, a gente tem um marco formal, né? Nesse processo de 6 meses, também a gente tem os 6 meses, mas o que a gente incentiva? Que tanto o associado, principalmente o associado, vá pedindo feedback para o gestor de como anda, né? Para, de novo, não ter surpresas, né? Então, e aí vão fazendo ajustes durante esse momento. E aí, no final dos 6 meses, o chefe, às vezes, não pode falar com todas as palavras, não vai rolar, mas ele já deixa implícito pelo feedback que as coisas talvez não vão acontecer, ou o contrário, né? Então, acho que durante esse tempo, às vezes não precisa nem chegar nos 6 meses, né? A pessoa vai tendo uma evolução, que em 1, 2 meses já vai tendo esse feedback e já vai conseguindo se recuperar, e o negócio flui e acaba, né? Então, acho que talvez a dica é assim, o que a gente fala muito, né? Não espera o último dia, né? Vai constantemente, vai criando checkpoints, assim, que você vai tendo seus feedbacks e poder se aprimorar. Então, é um pouco disso. Muito obrigada, gente. Fernando? Bom, foi maravilhoso aqui, gente. Eu sei que está entrando mais perguntas, mas a gente precisa respeitar as agendas aí de todo mundo. E agora, essa gravação, a gente procura sempre compilar ela, principalmente os principais momentos, aí compartilhar com vocês. Nós temos um grupo que a gente contribui com conteúdo sempre que possível, e aí convido todos a entrar. Mais uma vez, Maria Tereza, brilhante. Eu ficava escutando e eu fiz algumas anotações, inclusive, nas 2 apresentações, porque a gente aprende constantemente em cada case, em cada processo. Obrigado pelo tempo de vocês, Silvia, Fernanda, e obrigado a todos que tiraram um tempo para estar aqui. Para a gente é sempre muito gratificante poder contribuir, compartilhar conhecimento, um pouco da missão da Produtive e de todo mundo que trabalha aqui, tá? Obrigado, e a gente procura responder as perguntas que ficaram pendentes aí na sequência direto para vocês, tá? Que agradece. Obrigada. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. obrigada. Tá, obrigada. Tchau.